vida de oração traz a paz de Deus para a sua mente e para o seu coração. Eu li ali em Filipenses que dizia assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos de Deus, diante de Deus, as vossas petições através da oração, com súplica, com ações de graça. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aí o texto segue dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que vai ocupar o seu pensamento. A vida de oração vai transformar a sua alma. Se ela vai guardar a sua mente e o seu coração, ela vai guardar as suas decisões, ela vai guardar o seu temperamento. Se ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar os seus sentimentos, ela vai guardar, vai transformar as suas emoções, de forma que tudo que é amável, puro, tudo que é de boa fama, em resumo, você não vai ter nenhum tormento mais na sua alma. O Senhor preparou o sacrifício de Cristo para isso. Amém? Eu vou continuar falando de oração. Irmão, você que nasceu de novo, Deus te deu vida novamente no seu espírito, a palavra de Deus fala isso. Você nasceu de novo para a oração. A oração é o seu alimento. A oração é a sua respiração. Do mesmo jeito que o seu corpo precisa do alimento e precisa respirar e precisa de água também, o seu espírito precisa da oração. Estão entendendo? É muito simples essa palavra que eu quero compartilhar com você, simples até porque eu tenho que ser breve. Talvez se eu pudesse estender um pouco mais, mas eu posso falar mais detalhado em outras oportunidades. Mas eu quero que você entenda que o Senhor te deu vida novamente para você manter a sua comunhão com Ele. E você mantém a sua comunhão com Deus através da oração. Sabe, eu aprendi desde pequeno a orar por tudo. Graças a Deus minha mãe me ensinou a isso. Então a gente orava antes da comida, a gente orava antes de viajar. Sabe aquele negócio de parar o carro lá no trevo, fazer uma oração e seguir a viagem? Irmãos, infelizmente eu parei com isso. Tem um sentimento errado que toma a nossa mente, através da secularização, através da evolução do mundo, da velocidade das coisas. Tem algo que toma conta da nossa mente, que é a otimização de tudo. Ou seja, se todo dia eu entro em casa e preciso de um lugar para guardar a minha chave, eu ponho o meu chaveirinho ali no lugar mais próximo para me estender a mão e pendurar a chave. Ou seja, o dia a dia vai passando, você vai procurando meios mais confortáveis de você viver. É ou não é assim? Cidades grandes, oi? A lei do menor esforço. Cidade grande, a família chega a se mudar para o bairro onde a criança vai estudar. Não, é aquela escola, vamos achar um apartamento lá. Por quê? Porque tem que ser mais rápido, tem que ser mais fácil. Hoje os meios de comunicação fizeram uma transformação imensa no seu modo de vida. Antigamente era difícil você falar com o seu amigo, com o seu pastor, com o seu irmão. Hoje, pelo celular, a qualquer momento você fala com o seu patrão, com o seu funcionário. Os meios de comunicação agilizaram muito a nossa vida, facilitaram em muita coisa. Só que isso vai radicalmente contra a oração. Porque você passa a entender,
Poxa, se Deus sabe todas as coisas, Ele sabe que eu preciso ser guardado, eu não preciso mais orar para viajar. Se Deus conhece o meu coração e sonda o meu coração, Ele sabe que meu coração é grato, eu não preciso agradecer pelo alimento. Se eu quero que a minha família seja salva, basta eu manter comunhão com a igreja, eu não preciso mais orar pela minha família, porque Deus, no seu devido tempo, vai resgatar a minha família. Irmãos, não é para ser assim. Não é para ser assim. Deus nos trata como filhos. E você já pensou se o seu filho perder a comunicação com você, por entender que você, pai dele, sabe todas as coisas que ele precisa, ele não precisa mais falar com você? Já pensou? Se o Estevão chega para o papai e fala assim: papai, o senhor sabe que eu preciso disso, disso e disso, não sabe? Sei. Então, papai, eu não vou falar muito com o senhor, vou falar só aquilo que eu precisar. Sabe, irmãos, Jesus incentivou que os discípulos não deixassem de orar, apesar de os discípulos estar com Ele todos os dias. Eles estavam com o Filho de Deus ali. Era o Filho de Deus. Mas os discípulos tinham que orar, sem cessar. A Loren postou um texto no aplicativo da igreja, muito interessante, falando que no final dos tempos, muitos, por ter como que um barulho no ouvido, algo que encosta, que incomoda, abandonariam a sã doutrina, não conseguiriam mais ouvir a palavra verdadeira. Irmãos, o mundo está sendo preparado para atrapalhar você a ter comunhão com Deus. O mundo está sendo preparado para isso. E o problema é a igreja se adaptar a esse sistema. A igreja não pode, muitas vezes nós temos que voltar lá atrás, irmãos. E eu já percebi que Deus quer de mim que eu volte a orar, conversar com Ele, todo dia agradecer o alimento, amém. Agradeça na mesa todo dia. Amém. Porque o que é interessante para Deus não é saber aquilo que você está pedindo. O que é interessante para Deus é saber que você gosta de conversar com Ele, que você quer manter comunhão com Ele. Deus quer isso. Salmo 139 fala que antes da palavra sair da minha boca, Deus já conhece. Mas então eu posso entender e otimizar que, poxa, se Deus já conhece, eu não preciso falar, Deus sabe o que o desejo do meu coração. Eu vou ser sincero, uma vez eu preguei isso aqui. Não, aqui não, lá em cima. Eu preguei. Falei, irmãos, nós decidimos não pedir mais nada, agora nós queremos só adorar na presença de Deus. Mas agora estou despregando. Né? A gente tem que ser dinâmico, você não pode ser engessado não. Sabe por quê? Porque naquela época, eu li aquele texto ali que Jesus fala, se o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra, né? Não andeis ansiosos, porque os gentios que se preocupam com as coisas do mundo. Você tendo o que comer e o que vestir, e isso Deus não vai deixar faltar, porque nem Salomão se vestiu tão bem quanto um lírio do campo que o Senhor veste. Vocês conhecem esse texto? E eu preguei e falei disso. Então nós agora resolvemos não pedir mais nada para Deus. Irmãos, isso é perigoso. Eu acho que isso tem que ocupar um pouquinho dos seus conceitos, mas um pouquinho. Não perca a sua comunhão com Deus. Quantos aqui oram enquanto estão dirigindo? Eu falo com Deus o dia inteiro. Sabia? Eu falo muito com Deus. Eu estou trabalhando, eu estou falando com Deus o tempo todo. Às vezes eu ouço a voz de Deus, audível. Quando tem vezes que eu estou lá na chácara trabalhando, sozinho lá, eu conversando com Deus, Deus me ensina a fazer algo que eu nunca fiz. E eu vou perguntando para o Espírito Santo vai me mostrando, faça isso.
mesmo tendo essa comunhão íntima com Deus, o mandamento de entrar para o meu quarto e fechar a porta e em secreto buscar o meu Deus não deixou de valer. Eu preciso fazer isso. Eu disse domingo passado, e estou dizendo novamente, na Bíblia existe duas raízes básicas para a palavra oração, principalmente no grego, no Novo Testamento. Uma palavra é proseuche, a outra palavra é proseukomai, no original. A palavra proseuche fala de uma oração dirigida a Deus. É o que talvez você faz o dia todo, falando com Deus, orando em línguas. Toda vez que a Bíblia fala sobre oração em línguas, está falando proseuche. E existe também proseukomai, que quando Jesus manda os discípulos buscar a Ele em oração, está usando proseukomai, que é um momento num lugar separado. Aí não tem jeito de orar no volante do carro, porque a palavra é clara lá, dizendo que é um lugar separado. Irmãos, durante todos os tempos, Deus orientou todos os seus servos a buscar um lugar para estar com o Senhor. Porque a vida de oração representa a fé que você tem no seu coração. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então o seu tempo de oração demonstra a capacidade da fé que você está exercendo. Se é possível você medir isso, mas eu vou te dar isso como parâmetro. Se você é capaz de parar o seu dia um pouquinho, tão ocupado, porque esse mundo faz ser assim. Se você é capaz de parar um pouquinho para ir para o seu quarto orar, eu posso te dizer que você está exercendo a sua fé, porque você está acreditando que lá dentro do quarto você pode vencer aquilo que você não está conseguindo vencer aqui fora. Eu quero lembrar você que você é um ser espiritual, e um ser espiritual vence as suas guerras na oração, no quarto. Eu preguei aquela palavra aqui domingo, falando que a oração retira minha ansiedade e traz a paz de Deus para dentro de mim. Parece que eu fui provado nessa palavra, porque na segunda-feira de manhã estávamos eu e a Tamires preparando para viajar, e por causa de um detalhe estávamos super ansiosos, né? Mas a gente estava numa ansiedade tão grande que estava difícil sair para viajar. Era tanta coisa, e sabe quando seu coração está apertado? Aí eu falei: amor, nós vamos ter que exercer aquilo que eu preguei ontem. Vamos orar e vamos ver se Deus tira a ansiedade do nosso coração. Então vamos. Aí fizemos aquela oraçãozinha básica, sabe, irmãos? Pedi até para a cachorrinha que ia ganhar cachorrinho. É verdade. Mas Deus quer ouvir as simples coisas. Deus quer ouvir o filho pedir aquilo todo dia, se for preciso. Porque Deus se agrada em ouvir o filho, não em apenas ouvir os pedidos dele. Deus se agrada em o filho se dirigir a ele. Isso agrada o coração de Deus. Abra a sua Bíblia. Já passei um pouquinho, mas vamos só ler esse texto. Lucas 18. Lucas 18, Lucas 18, vamos ler a partir do versículo 2, acompanha aí comigo. Diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum.
todavia essa viúva me importuna. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juízo iníquo. Meu irmão, olha aqui para mim um pouquinho. Jesus estava ali com os discípulos e queria contar e passar uma lição para os discípulos. Então Jesus usou a parábola para mostrar isso para eles. Então Jesus contou uma história que tinha ali num vilarejo um juiz, que era responsável por julgar causas. Ele era um juiz iníquo. Por que iníquo? Um juiz que não era temente a Deus, um juiz qualquer. Ele não tinha temor no seu coração, ele não respeitava também homem algum. Não quer dizer que era um homem mau, um homem carrasco, não. Era um homem descrente, vamos dizer assim. Ele não temia a Deus, não temia homem algum. E como acontecia naquela época, era comum de acontecer, as pessoas vinham até os juízes para julgar questões, como acontece hoje com a justiça. Se você tem um problema, você vai procurar um advogado, vai apresentar a sua causa para um juiz julgar essa causa. É claro que é bem mais burocrático, né? Não é tão simples assim. Mas hoje funciona assim. Jesus contou essa história naquele tempo, dizendo assim que essa juíza importunava ele dia e noite, para que ela julgasse a causa dele contra o adversário dela. Oi? O que eu falei? O que é? Viúva. Eu falei juiz é viúva. Então essa viúva chegou diante do juiz porque ela queria que a causa dela fosse julgada contra o seu adversário. Deixa eu dizer uma coisa: existem causas suas para serem julgadas contra o seu adversário. E a palavra que usa aqui adversário, eu poderia detalhar muito mais, mas a palavra que usa aqui adversário é a mesma palavra que é usada em 1 Pedro ou 2 Pedro. Deixa eu olhar aqui que eu tenho anotado, nós não vamos ler por causa do tempo. Mas 1 Pedro 5, de 8 a 11, fala que o diabo é o vosso adversário que ronda ao derredor de você, querendo alguém para tragar. A palavra usada aqui é a mesma palavra usada lá, no original. A palavra de Deus diz em Apocalipse 14 também que o inimigo é o seu acusador. A palavra que é usada ali como acusador é a palavra que é a mesma palavra que é usada para promotor de justiça. Eu já falei isso aqui uma vez há muito tempo. O promotor de justiça é aquele que acusa perante o juiz. O advogado é aquele que defende o réu. E o juiz estabelece a sentença. Então, Jesus usou esse exemplo para mostrar que aquela viúva queria que o juiz julgasse a causa dela contra o adversário dela. Eu acho que dá para você entender o que eu estou querendo dizer aí. Não deixa de orar não, meu irmão. Não deixa de orar. Seu adversário, ele não quer atrapalhar você. Seu adversário não quer fazer você perder tempo. Seu adversário, ele não quer fazer você ser envergonhado, como muita gente pensa assim, né? Ele quer te matar. Seu adversário quer beber seu sangue. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Aquele juiz iníquo olhou para aquela situação e falou assim: eu que sou um cara, sou um juiz, não temo a ninguém, essa mulher não para de me importunar, deixa eu julgar logo a causa dela para me deixar sossegado. É interessante que o juiz tinha medo de que ela viesse a molestar ele. Molestar no original, irmãos, eu sempre falo muito isso porque eu estudo, sempre que eu vou fazer um estudo eu olho quase todas as palavras no original. Molestar seria machucar ou manchar. É a mesma palavra que era usada para olheira, sabe? Quando está roxo, assim, pessoa que tem olheira, mancha. Aquele juiz não queria ter a sua imagem manchada. É a mesma palavra que seria usada para ser machucado. Sabe quando você bate assim no cantinho da mesa e fica roxo? Aquilo é o original da palavra molestar. O juiz não queria ter a sua imagem manchada. Deus se preocupa também com a imagem dele.
E Deus não quer ter a sua imagem molestada também. Por isso que Ele quer que você ore e Ele quer responder a sua oração. Está entendendo? Eu quero te dar, eu quero te encorajar a resgatar a fé nessa noite. Ore, vai funcionar, vai dar certo. Deus não vai deixar a sua imagem ser molestada. Ele vai julgar a sua causa contra o seu adversário. Não se preocupe, vai funcionar, vai dar certo. Eu não sou palestrante motivacional, não. Eu estou falando o que a palavra diz. Eu vou continuar lendo aqui agora. Lá no versículo 6 diz assim: então disse o Senhor, aqui é Jesus quem está dizendo: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido aqui, dá glória a Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora que pareça demorado em defendê-los? Irmãos, é o próprio Jesus que está dizendo isso. Você acha que Deus não vai fazer justiça? Se aquele juiz iníquo, que não respeitava a Deus e a ninguém, fez justiça àquela viúva, você acha que Deus não vai responder sua oração? Logo Deus que é perfeito. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Se aquele juiz iníquo se preocupa com a sua imagem, você acha que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Mas o que acontece é que nós deixamos de clamar dia e noite. Ore pela sua causa, ore pela sua causa, ore pelo seu filho, pela sua família, ore pela sua causa. Nós temos a base bíblica de que Deus vai responder a sua oração. Ninguém nunca pode dizer que Deus não respondeu. Você já pensou nisso? Você já se encontrou com alguém que disse assim: eu orei e Deus nunca me respondeu? Você já se encontrou com alguém? Eu nunca vi alguém falar que Deus não responde orações. Eu vejo Deus falar que Ele demora. Eu vejo pessoas falar que Ele demora. Mas aqui até Jesus já falou: muitos julgam demorado, é verdade. Mas você acha que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, embora que acham demorado? Tudo no tempo dele. Irmãos, a oração é um processo que Deus inventou para te pegar. É só isso, irmãos. Deus sabe o que é o seu coração, Deus sabe o que você quer e o que você deseja, o que você precisa. Mas você tem que orar. A oração, eu vou falar a mesma coisa que eu cheguei domingo passado. Parece que Deus segura aquilo que você deseja para ter você através da oração. A hora que você entrar na oração, Deus vai atender, Deus vai te dar. A oração funciona. Volte a orar, restaure os seus pedidos, coloque diante de Deus, apresente a Deus aquilo que você deseja. Versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa Deus lhes fará justiça. Há algo muito oposto, porque Jesus fala ali: muitos julgam demorado, e eu posso te dizer que depressa Ele fará justiça. A palavra de Deus diz que é depressa. Ore a palavra de Deus. Quando você for orar, diga assim: Senhor, a tua palavra diz que é depressa. Eu não estou falando para você dar ordem para Deus não, viu? Estou dizendo isso não. Mas a Bíblia está falando que é depressa. Eu fico crendo que a Bíblia fala, né? Nem que a gente pega aqueles textos que beneficiam mais a gente, né, Emerson? Mas a palavra diz que é depressa. O que acontece é que quando você entrar na oração, aquilo que você pedia tanto, talvez vai até perder um pouco de importância para você. Mas Deus vai ter o seu coração e você vai ter o coração dele. E é isso que precisa. É isso que o Senhor quer com a oração. O Senhor quer te pegar com a oração, igual te pegou no louvor aqui hoje. Em nome de Jesus. Que você entre para o quarto e perca o tempo, como nós perdemos hoje aqui adorando.
O Joás começou a tocar uma música, meu Deus, eu não conseguia parar. Só tocando o instrumento, adorando a Deus. Eu olhava para ele não olhava para mim. Eu falava, meu Deus, está adorando. Nós precisamos, irmãos, nos perder na mão de Deus, se entregar, se desligar. Você está sendo enganado. Deixa eu te dizer, você está sendo profundamente enganado por essa velocidade que o mundo impôs para nós. Volta lá atrás. Falte uma reunião se for preciso, falte o que for preciso. Honre seu patrão, tá? Não deixe de honrar o seu patrão. Não interprete mal, não. Mas demonstre valor ao tempo com Deus. Demonstre valor ao tempo com Deus. Irmãos, eu lembro quando a gente era pequeno, que a gente saía para viajar, você via muitos carros parados no trevo, gente orando. Não acontece isso hoje mais. Será que eu sou tão íntimo de Deus assim que eu não preciso mais orar? Deus conhece o meu coração? Não. Eu preciso ter contato com meu Pai, eu preciso conversar, falar, que seja a mesma coisa todo dia. A palavra hoje é essa. Uma vez eu falei, não precisa você ficar repetindo, todo dia você repete muita coisa. Hoje a palavra é outra, repete. Amém? Eu tenho base bíblica para isso, repete. Fale para Deus todo dia a mesma coisa. O Vitor, para ganhar um celular, deve ter falado 10 mil vezes para o Rodrigo. Não falou, Vitor? Foi pouquinho? Aumentar um pouquinho. Está vendo? Ganhou o celular? Aí, ó. Irmãos, Deus não quer ser molestado. Para que alguém chegue e fale assim, ele não respondeu minha oração. Deus fala, aqui não. Eu respondo sim. Digo-vos que depressa ele fará justiça. Contudo, agora eu vou finalizar com isso aqui. Eu falei que era até 9h10, né? Da manhã. Vocês não entenderam que é 9h10 da manhã. Então nós temos um tempinho ainda. Versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, agora olha a preocupação de Jesus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Repita assim comigo. Vida de oração demonstra a fé que eu tenho. Então vamos falar de novo. Vida de oração demonstra a fé que eu tenho. Jesus disse assim para o discípulo: será que quando Jesus voltar vai ter gente que ora nessa terra? Você entendeu isso aí ou só eu que entendi? Amém? Jesus estava falando da oração, meu irmão. Jesus disse assim: será que quando vier o Filho do Homem, e muitos creem que está próximo, né? O mundo está sendo preparado para isso. Jesus está dizendo assim: será que quando vier o Filho do Homem, quando eu voltar, eu vou encontrar um povo orando? Ou seja, vivendo pela fé? Vou encontrar fé? Vai ter gente orando? Vai ficar difícil. Mas a igreja vai orar mais, em nome de Jesus. Agora, para terminar, nós vamos ler o versículo 1. Olha o que o versículo 1 diz, né, seu Nito? Não podia faltar, né? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Seja forte. Deus não vai deixar ser molestado a sua imagem. Deus cuida da sua imagem. Amém? Ele vai responder a sua oração. Em nome de Jesus. Amém? Quem aqui vai voltar a orar mais? Eu vou, porque eu estou sendo impactado com essa palavra. Eu vou voltar a orar mais. Viu, amor? Nós vamos orar todo dia. Todo dia nós vamos orar lá em casa. Amém? Então fechou. Você é capaz de falar isso com sua mulher aí? Fala aí, Eric, aniversariante. Combina aí com alguém. Quem mora junto, combina com alguém. Nós vamos orar todo dia agora. Amém? Irmãos, Deus quer o seu coração ligadinho com dele lá. Amém? Vamos cantar mais uma música? Nem pensar, né? Chega, né? Vamos ficar de pé.